Olá, como vai? Seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. Aqui ao meu lado, neste programa, o presidente da FIEP, comentarista do Paraíba Tem, Buega Gadelha. Presidente, seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem de hoje. Obrigado, Sueli, obrigado a você, telespectador. É realmente uma satisfação muito grande. Vocês sabem que aqui tem passado muitas estrelas e por isso eu tenho cedido o meu modesto lugar, mas de vez em quando a gente vem preencher aqui um vazio e conversar com todos vocês sobre as coisas boas que a Paraíba tem, que o Brasil tem também, né? E como vocês sabem, a gente aqui não fala de coisas ruins, até porque as coisas ruins já estão em todas as páginas e em todas as telas, de forma que aqueles que desejam, que gostam mesmo da notícia ruim, podem mudar de canal, que vai encontrar com toda certeza. Nós aqui só falamos das coisas boas que tem no Brasil e que tem na Paraíba. Pois é, e na pauta de hoje a gente tem aqui vários assuntos: emprego e renda, artesanato, esporte e educação, água e energia, assuntos todos esses ligados ao desenvolvimento, não é isso, presidente? Vamos começar falando então de geração de emprego e renda. Dados do IBGE e do Ministério do Trabalho colocam a Paraíba como o terceiro estado da região Nordeste em geração de emprego e o quarto em nível nacional. O que é que o senhor acha desses dados? São importantes para o estado da Paraíba? E quais as áreas, né, que estão absorvendo mais empregos no nosso estado atualmente? Veja uma coisa, Sueli, sempre eu falei isso aqui nessa geração de emprego e renda, nos salários, na massa salarial da indústria da Paraíba, e as pessoas às vezes pensam que é um exagero de otimismo, né? Mas quando vêm os dados no final do ano, logo no começo do ano aparecem os dados, vem a confirmação daquilo que nós afirmamos durante todo o ano. E fontes seguras, né? Fontes seguras. IBGE e Ministério do Trabalho. Exatamente. Então nós fomos o terceiro no Nordeste, sim. Nós ficamos atrás apenas da Bahia e do Ceará. E a Paraíba teve um saldo positivo de mais de 16 mil empregos. Isso é um número muito expressivo, considerando que atualmente o nível de desemprego já é muito baixo no país, certo? Nós hoje estamos abaixo dos 5% o nível de desemprego. Nunca conseguimos na história essa situação tão boa. Então é confortável para o nosso estado, é estimulante saber que a indústria tem puxado essa geração de emprego, a indústria e o setor serviços também, porque o nosso estado tem se caracterizado muito como um centro de distribuidor de produtos, sobretudo pela sua privilegiada posição geográfica, né? Então, quais os setores industriais que mais estão absorvendo esse? Olha, a construção civil é o número 1, né? O setor de mineração. Continua liderando. Liderando o setor de mineração e o setor de calçados. Calçados e construção civil são os dois carros-chefes do emprego na Paraíba. E esses dois setores continuam crescendo, apesar das aves agourentas. Os dois continuam crescendo, gerando mais emprego. A construção civil não sofreu nenhum debacle, nenhuma queda. Diziam que ia ser uma queda vertiginosa. Ela continua vendendo muito em São Paulo, vendendo muito na Paraíba, certo? O nosso setor calçadista também continua vendendo bem para todo o país, exportando, inclusive, apesar da crise internacional que tem. Muitos países têm fechado um pouco as suas porteiras, inclusive aqui os nossos hermanos argentinos, que recebiam muito os nossos produtos, era o nosso principal importador, caiu muito de posição porque o país se fechou em copas para não ter um déficit em conta corrente ou um déficit na balança comercial que seja significativo. Então, todos os países têm um pouco se fechado, sobretudo a União Europeia, que é um grande importador nosso, e aí a gente tem um destaque para a França. A Argentina importa bastante, a África do Sul importa produtos nossos, mas os países industrializados, sobretudo os industrializados da União Europeia
e aqui os nossos vizinhos têm fechado um pouco as porteiras para os nossos caminhões. Falando de novo sobre geração de emprego e renda, essa demanda de empregos, o senhor acredita que também vem acompanhada de melhores rendas, melhores salários para o trabalhador? Toda vez que há uma demanda crescente, evidentemente que aumenta a possibilidade de aumentos salariais, né? Quando há uma busca muito grande por empregos, e a gente viu agora, nós sentimos agora quanta gente saiu de João Pessoa, de Campina Grande, para ir trabalhar nas empresas que estão se instalando lá na fronteira de Pernambuco, Paraíba, sobretudo no nosso estado, na cidade de Caaporã, de Conde, de Alhanda, Pitimbu. Então todas essas cidades estão arrastando trabalhadores de João Pessoa e já faz com que as empresas locais sintam a necessidade de formação de novas turmas. E a gente tem feito isso no Senai, feito turmas customizadas para atender demandas de setores industriais que foram fortemente afetados por essa busca de emprego, sobretudo na área de metal mecânica e de eletroeletrônica. Ok, presidente. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas não saia daí, o programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho. Até já! Educação. Esta é a meta do Sistema Indústria da Paraíba em 2015. Com oferta de conhecimento, FIEP, SESI, SENAI e IEL estão realizando uma série de investimentos por todo o estado para atender a demanda da indústria e a população. É fundamental a gente criar uma sociedade preparada, educada para os novos desafios da sociedade, sobretudo neste mundo globalizado. Nós vamos educar mais do que em todos os anos. Nós vamos construir mais do que em todas as épocas. Afinal de contas, esse é o nosso desiderato. Essa é a nossa saga. Temos que resolver um grande problema de educação no nosso estado. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje aqui conversando sobre vários assuntos. Neste segundo bloco vai entrar também artesanato e turismo. Mas, presidente Buerga Gadelha, vamos antes falar a respeito da sua nova responsabilidade, né? Presidente da FIEP, diretor financeiro da CNI e agora também assume o cargo de presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Dá para dar conta de todos esses cargos importantes? A gente tem que ficar trabalhando até tarde, não é, Célula? Trabalhando 12 horas por dia dá para dar conta, certo? Às vezes falta alguma coisa, lógico que a gente faz, não realiza com exatidão tudo aquilo que desejava, tudo aquilo que busca, mas isso parece que vai gerando um vício na máquina, certo? A gente precisa trabalhar, eu já acordo pensando nessas coisas. E eu tenho a impressão que quando a gente faz o que gosta, a gente nunca trabalha. E eu vou me divertindo assim durante o tempo. Pelo menos de tédio eu não vou morrer, certo? Porque alegrias e contrariedades a gente tem o dia todo e fazem parte da rotina. O problema é para resolver, a gente tem que fazer um esforço grande para resolver. Mas para mim foi uma satisfação grande assumir, até porque eu nunca tinha sido presidente do Conselho do SEBRAE, embora já fizesse parte do Conselho na sua fundação. Eu sou do início do Conselho do SEBRAE aqui no nosso estado. Então a Federação das Indústrias faz parte dos 13 membros que compõem o Conselho Deliberativo do SEBRAE. E eu queria experimentar um pouco, dar mais uma parcela de contribuição também ao nosso estado, unir as forças, SEBRAE, porque o SEBRAE trabalha com a microempresa, sobretudo nessa área de gestão, mas trabalha com o setor financeiro, trabalha com a indústria, com o comércio, com a agricultura, com o setor serviço, com o Estado, com o governo federal. Então, é um órgão assim mais amplo, mais eclético, sobretudo, né? E essa experiência para mim é muito benfazeja, até porque eu tenho esse desejo muito de unir todas as forças na formatação das políticas públicas, lógico, sob o guarda-chuva
do Estado, sob o guarda-chuva e também com a coordenação do SEBRAE, porque agrega todos os outros setores, a gente fazer mais alguma coisa pelo nosso Estado, que como eu digo, nessa quadra da vida, a gente tem que ter muita pressa com as coisas. Pois é, e já como presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, o presidente Boer Gadelha participou do 21º Salão de Artesanato da Paraíba, que teve um volume de negócios anunciado na mídia em torno de R$1.200.000. Presidente, qual é a importância deste evento para o artesanato e, consequentemente, para o turismo paraibano? Eu fui lá em João Pessoa, lá no antigo BNB, era um local um tanto quanto problemático, porque não havia muito estacionamento, certo? E estacionamento é fundamental para os negócios de hoje em dia, de tal forma que quando a gente for fazer o de Campina Grande em junho, nós já vamos prover a área de um estacionamento à altura. E nós vamos fazer aqui no antigo BNB, que hoje está sob a administração do SESI, né? Nós alugamos o local, uma área muito grande de 3,5 hectares, estamos reformulando todo. Lá o SESC também vai funcionar lá dentro, porque o SESC está fazendo uma reforma ali no seu prédio no Açude Velho, na sua área, vai fazer um big centro de lazer do comércio. Isso é muito importante para o nosso estado, e enquanto ele faz essa construção, nós já somos parceiros em várias outras localidades, em Guarabira, em Souza, e vamos ser aqui também nesse local que pertenceu ao antigo BNB, de tal maneira que o artesanato este ano vai funcionar lá. E o de João Pessoa foi muito bom, os produtos de excelente qualidade, tiveram ampla admiração de todos os turistas. E um dado interessante, 45% dos visitantes eram turistas e 55% eram os nativos. De tal maneira que a gente sente como o turista gosta de ver artesanato, certo? Em qualquer parte, para qualquer lugar que você viaja, você quer ver logo o artesanato, porque ele diz muito da cultura do povo, da destreza, da educação, da competência, e também porque ele é um fator gerador de novos produtos. É um princípio de inovação, a gente pode dizer que é uma pequena empresa que está ali nas mãos de cada um, fazendo, pensando, e termina gerando um produto industrializado, quando se torna bastante interessante aquilo que ele fez com suas próprias mãos. Então, faz parte da cultura, faz parte das raízes de um povo. O artesanato é uma atividade fantástica dentro do mundo cultural. E de que forma o SEBRAE, juntamente em parceria com o Sistema Indústria, incentivam a produção, o comércio desses produtos aqui na Paraíba, especialmente? Fundamentalmente tem sido o SEBRAE que participa mesmo, junto com o governo do estado, né? É uma parceria meio a meio que fazem governo do estado e SEBRAE na organização do artesanato, na organização de caravanas, na organização da produção, no treinamento. Então, é mais uma ação do SEBRAE junto com o governo do estado, certo? Lógico que nós estamos apoiando, nós abrimos os espaços, nós facilitamos as coisas sempre que convocados, a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, da Agricultura, o setor financeiro, o SUDENE, o próprio SEBRAE Nacional, todos eles participam com muita satisfação, com muito orgulho desse setor tão importante, não só para a economia, pela venda dos seus produtos, mas pela demonstração da cultura de um povo, da sua tradição, das suas raízes, né? E isso faz com que o turista aprecie o local. É um ponto que é geralmente frequentado por todos aqueles que querem conhecer as tradições de uma terra. Ok, presidente. Nós vamos a mais um intervalo, mas não saia daí. O programa Paraíba tem volta já já.
O setor calçadista é um dos segmentos industriais mais importantes do nosso estado, agregando valor no número de empresas, de empregos e na economia através das exportações. Para atender este setor, o Senai conta com o Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado, que agrega o Instituto Senai de Tecnologia em Couros e Calçados, atendendo com inovação as empresas industriais. A grande novidade é a Unidade Móvel de Artefatos e Calçados de Couro, que se trata de uma carreta equipada com totais condições de formar e capacitar mão de obra qualificada para o setor. A unidade é capaz de oferecer até 20 cursos diferentes, com tecnologia de ponta e o que há de mais moderno para atender o setor calçadista da Paraíba. Onde tem Senai, tem inovação e tecnologia. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Neste último bloco do programa hoje, nós vamos falar de dois assuntos muito comentados no momento: água e energia, presidente. A escassez de água, ela vem afetando não só a região Nordeste, como outras regiões do país, a exemplo do Sudeste, né? Temos aí a situação de São Paulo. Especialistas, presidente, eles apontam que as principais causas são a falta de manejo e uso sustentáveis de recursos naturais, além, claro, do desperdício. O senhor concorda com isso? Olha, eles falam de desmatamentos, falam de... na verdade, ninguém tem uma certeza exata se foi a mudança climática, certo? O professor Molion, lá de Alagoas, ele dizia que Al Gore falava que a temperatura da Terra subiu nos últimos 6.000 anos, certo? Então, e o professor Molion disse, agora ele não disse uma outra verdade mais dura, é que a temperatura da Terra baixou nos últimos 100 anos, certo? Então são ciclos glaciais que fazem essa mudança. Agora, realmente, eu não tenho propriedade, competência assim, para falar qual a razão dessa falta de chuva, certo? Porque ela acontece em excesso em algum lugar e falta no outro, certo? Às vezes a gente vê a Europa chovendo muito, a Europa com muita neve, já houve o desmatamento total lá e isso não modificou o regime de chuvas. Então é muito difícil, sempre se referem a El Niño e Laninha, com o aquecimento de água do Pacífico e o esfriamento de água do Atlântico. Essas duas coincidências têm acontecido muito. Naquele tempo que adivinharam os 5 anos de seca aqui, adivinharam mesmo. Eles fizeram por uma repetição estatística, sabe? Eles saíram colocando os períodos de chuva e verificaram que em determinados espaços havia aqueles períodos muito secos. Foi quando nós tivemos 5 anos de seca, né? 79, 80, 81, 82, 83. Foram 5 anos de seca, mas depois choveu à vontade. Agora 2004, quem não lembra de 2004, foram chuvas torrenciais. A gente não pode dizer com certeza que a razão tem sido essa mudança, ou a poluição atmosférica, o lançamento de CO2 em excesso na atmosfera. É difícil a gente precisar. Até agora, a gente sabe que sempre temos aqueles ciclos. Agora, ninguém estava esperando no Sudeste, mas já houve secas também prolongadas no Sudeste lá muito atrás, certo? Às vezes isso se repete. Presidente, a gente falando de escassez de água, inevitavelmente a gente lembra da transposição de águas do Rio São Francisco. Exatamente. Como é que é a transposição, o senhor analisa essa coisa da transposição nos dias atuais, dentro de tudo isso que a gente vem vendo na mídia sobre a escassez? O bom disso aqui, olha, eu já fui vaiado na FIEP falando sobre transposição de água de São Francisco, certo? E já fui vaiado num colégio religioso aqui também,
em Campina Grande, porque fui defender a transposição de Água de São Francisco. Ganhei mais uma, sabe, Sueli? Porque ninguém hoje é contra a transposição, certo? Mas naquele tempo, se fizessem um plebiscito, a gente ia perder até na Paraíba, certo? Pregaram tanto que era um malefício tão grande, que eu cheguei na federação para fazer uma palestra sobre transposição e vi uma claque ensaiada que veio de outros estados da federação. Eu não conhecia ninguém, a não ser os bispos que estavam ali, porque foi naquela época de água, da encíclica Água, Fonte da Vida, e eu fiquei meio assustado. Eu digo, olha, quando eu tocava alguma coisa, eles diziam que a solução era a cisterna de placa, e a gente sabe que cisterna de placa só serve para a pessoa tomar água até o mês de setembro, mais ou menos, quando chove muito, né? E depois vão ser cheias pelas águas da transposição de São Francisco. É essa a certeza que eu tenho, é essa a convicção que eu tenho. Não quero dizer que cisterna de placa seja ruim, não, é bom, mas não como solução para os nossos problemas. A solução é mesmo a transposição. Aí sim o nosso estado vai ser extremamente beneficiado, vai virar um verdadeiro cinturão verde, o estado que é o mais pobre em recursos hídricos do Brasil, mas vai ter um benefício enorme com essa transposição do Água do São Francisco. Aí a pessoa vai dizer, mas o São Francisco agora está seco, lá na Serra da Canacha está faltando água. É verdade, é um período, São Paulo também está faltando água, mas o São Francisco, via de regra, o tempo todo tem água mais que suficiente para resolver o nosso problema. Porque o importante nessa questão da transposição não é a transposição em si, é a certeza da água, que a gente pode usar a água dos nossos reservatórios e quando não vier chuva, como os períodos de chuva são diferenciados, a gente repõe a água nas nossas barragens para ter a certeza da água, pode até fazer uma irrigação de salvação, que a gente podia ter feito agora lá em São Gonçalo, nos coqueirais de São Gonçalo, uma irrigação de salvação, porque a transposição passa por ali e quase todo o coqueiral daquela região foi dizimado em face da falta da escassez de água naquela região. Pois é, vamos agora entrar no assunto energia. Vamos. Né? A escassez de água, ela afeta também as questões energéticas no país. Além disso, tivemos aí reajustes de energia, né, que também acabaram muito sendo pesados. Um reajuste polêmico. E o tema apagão voltou à tona. O que é que o senhor diria sobre isso? O senhor continua acreditando que não vamos ter apagão? Não vamos ter apagão nunca mais, certo? Isso daí a gente não vai ter o apagão, apesar daquele estressezinho que houve numa hora aí, umas 2 horas da tarde, o horário 2 horas da tarde mesmo, 15 horas de Brasília. Isso, exatamente, deu um susto. Porque aquilo é um calor muito grande. Então você veja o seguinte, ali, em 2001, nós apagamos, o Brasil tinha uma produção instalada de 92 mil megawatts e estava consumindo 41 mil megawatts em 2001. E em janeiro tinha 75% de água nos reservatórios, 75% de água, 41% de consumo e 92% de potência instalada. E apagou. 92 mil megawatts e apagou. Apagou porque a nossa matriz energética era hidrelétrica, tão somente hidrelétrica. Então só tínhamos hidrelétricas. E por isso, e tinha a Angra 1 e Angra 2, certo? Que é termonuclear. E nós tivemos que fazer aquele racionamento. Lembro muito bem que a gente criou uma bolsa de energia na FIEP e vendia energia de uma empresa para outra, a empresa que deixou de usar muito naquele período. Mas agora eles fizeram o seguinte, os responsáveis do Centro de Pesquisa da Eletrobras, a própria Eletrobras e a ANEEL, eles estudaram exaustivamente o uso da energia hidroelétrica com a energia termoelétrica e pegaram 100 anos
um ciclo de 100 anos, onde eles poderiam fazer uma composição do uso de energia hidroelétrica e energia termoelétrica. O pior ano dessa série histórica era 1953. Então, eles estão trabalhando como se estivesse no ano de 1953, que foi o pior ano. E vejam uma coisa, e como eu disse, em 2001 havia, em janeiro, 75% de água. Em janeiro de 2014, tínhamos somente 35% de água nos reservatórios. Em junho de 2001, os 75 caíram para 35. E em junho de 2014, os 35 subiram para 36. Milagre? Não. Eles deixaram a pouca água que estava entrando e usando exaustivamente a termoelétrica. Por isso é que a gente está pagando energia muito cara agora, certo? É para repor aquilo que a gente usou exaustivamente, que foi os derivados de petróleo para queimar nas termoelétricas. A Paraíba consome aproximadamente 700 megawatts. Bahia tem uma instalada de 240. Campina Grande ou Queimadas, tem uma confusão de quem é a termoelétrica, tem uma de 150. Então aí a gente já tem quase 400 megawatts, né? Quase, pouco mais da metade do consumo da Paraíba, de termoelétrica. Então você tem uma grande termoelétrica em Suape e foram instaladas muitas termoelétricas e estão instalando todo dia mais. Então não vai haver apagão, porque o petróleo existe em quantidade suficiente para queimar. Quer dizer, o Japão, que consome muito mais energia do que nós, eles trabalham com termoelétrica, fundamentalmente com termoelétrica. A Europa toda trabalha com termonuclear e termoelétrica. Quase não tem energia hidroelétrica e não apaga. Então aqui a gente está aumentando muito. Claro que estamos criando outras fontes alternativas de energia, como é o caso de energia eólica, sobretudo no litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará. Nós já vamos alguma coisa para 6% do nosso consumo com energia eólica. Então, se faltar energia, eles encostam com uma barcaça num porto desse aí, certo? Naquele dia, eles realmente apagaram, acredito, eles não me disseram, mas eu acredito que eles fizeram propositalmente. Porque nós estamos consumindo, em face do ar-condicionado, do calor, a gente está consumindo 85 mil megawatts em janeiro deste ano. Em janeiro de 2001, quando a gente apagou, era 41 mil. Agora a gente está consumindo 85 mil megawatts. Acredito que naquele dia a gente deve ter chegado a 90 mil. Então ele viu o sistema estressar e teve susto. Teve susto de ter um mal maior. Presidente, isso dá outro programa, viu? Tema energia. Vamos deixar essa promessa, né? Com o telespectador que está em casa, não vai né? haver apagão, podem ficar tranquilos. Pois é. Esqueçam Vamos disso. Enfrentar esse desafio, então, tranquilamente. Pagar mais caro, aí é outro problema. Porque também a energia mais cara que existe, que pode acontecer, é aquela que não existe. Certo? Aí é uma energia cara, certo? Sim. Aquela que não existe, certo? É a mais cara. Então, agora a gente tem que dimensionar, mas eu digo a você, eles estão controlando isso na ponta dos dedos, de tal forma que não vai haver apagão. Muito bem. Bom, presidente, a gente vai chegando então ao finalzinho do programa Paraíba Tem de hoje. Presidente, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a você, Sueli, muito obrigado aos telespectadores. Quero dizer sempre que estamos à disposição. Qualquer coisa pode mandar aqui para o nosso e-mail. Pois é, programa.pbtem@gmail.com. Pronto, e aí Sueli seleciona essas perguntas e nos faz aqui de chofre para a gente atender às demandas, às solicitações de quantos queiram ouvir as coisas boas que o Brasil e a Paraíba têm. Muito bem. A você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!